Voilà, senhoras e senhores, este é o 87, este é o WCast, eu sou o Felipe Lima, é um prazer tremendo estar aqui com vocês. Pegamos uma semaninha de folga e descanso, mas estamos nós de volta à labuta, de volta aos ouvidos, corações e mentes de todos vocês. E vamos logo ao que interessa. César Dario Cabreira, paraguacho, querido, como é que você tá? Salve, salve, senhoras e senhores, é sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sentindo uma saudade imensa do campo e do mato e do manso regato de águas cristalinas, já dizia a música. Que maravilha, que música é essa? Ai, cara, é uma música que eu nunca lembro o nome. É uma música que na real ela nem é muito conhecida, mas ela é muito cantada na minha família, em encontros de Natal, Páscoa e etc. Então, entendi. Pra gente é uma música muito que tem uma relação afetiva muito grande, mas ela não é uma música mega famosa assim e tal. O Nenê tá fazendo besteira ali, vamos puxar já pra ver o que ele tá fazendo ali. Ele tá fugindo. Ele tá sempre aprontando alguma coisa. Que não sabe, a gente faz o programa com um vídeo, né, pra gente olhar a reação e as caras uns dos outros. E o Nenê ali fez uma carinha de quem aprontou e fugiu pra não ficar de castigo. Só uma escapada. Que maravilha. Bom, então você tá bem, Cesarino? Tá tranquilo? Você falou da música, não é Espelho Cristalino não, né, que você cantou? Não. Ah, bom, não, só pra gente garantir. Não é. Eu sou muito fã de Espelho Cristalino. O começo da música é a letra, né? Passa de conta que faca de ponta não se leva em conta nessa história, não. E aí vai embora a música inteira. Não, tudo bem, é só pra não ficar com isso atrás da orelha, esta pulga. Então esta música, você tá bem, nossa manicure? Como é que tá, Guilhermo? Como é que vai, moçada? Chegando aqui nessa quarta, hoje já é quarta-feira, com carinha de terça, mas depois de amanhã já é sexta. Exatamente, é tudo um grande jogo, né? E eu tô aqui em meio às eleições. Pandemia. Então eu tô sem saber o que é ontem, o que é hoje, o que será amanhã. Você é o nosso correspondente em Washington, não é? Ah, eu gostaria de ser, porque eu tô, Você é o Guga Chakra do Brooklyn paulistano. O Guga não conseguiu acompanhar o Guga ontem, ele tava muito pessimista no começo, todo mundo tava, né, no começo da apuração, mas assim, tinha lugares que tava ainda com, né, um voto de esperança e tal. Os caras já estavam meio que dando vitória pro Trump. Então eu tive que mudar de canal, mas o Guga postou boas coisas hoje. Estamos a um estado, neste momento, 8 horas da noite de quarta-feira, dia 4. Estamos a um estado de levar esse caneco aí. Mas, Nenê, eu te interrompi para falar das americanas. Você tá bem, então? Passou bem os dias? Tá sereno, tudo bem, tranquilo? Graças a Deus, sob controle. Na saúde e na alegria. Que maravilha, isso que importa. Na saúde e nas eleições dos Estados Unidos. Exatamente, que tira a nossa saúde mental. Aliás, eu não sei, eu de fato eu tenho acompanhado muito, lido muito a respeito. Vocês têm clareza de como funciona aquilo lá, não? Muito pouco. É bem maluco. Eu não entendo direito por que as pessoas votam, se quem vota são os delegados, né? Não, mas na verdade, até como eu adoro explicar coisas que eu tô estudando, né? Na verdade não é isso. Faz sentido votar, porque quem ganhar em cada estado, os delegados todos têm que votar naquela pessoa. O grande lance que falam é que quem tiver maior número de votos diretos, votos populares, né, não necessariamente ganha. Porque tem a ver com isso, porque um estado
com um número tal de eleitores, vai ter mais número, mas pode ter um número menor de delegados, que os delegados... Então, mas é isso que eu ia falar, mas então o número de delegados não é proporcional ao número de eleitores daquele estado. Não, é proporcional ao número de deputados daquele estado, vezes 2 ou dividido por 2, ou mais 1, uma coisa assim, entendeu? Então é pelo número de deputados, aí você determina... Aplica uma fórmula de Bhaskara. E que por sua vez tem a ver com o número de pessoas em algum momento, enfim. Mas não é uma coisa muito direta, então o lance é esse, quem vota mais, às vezes o delegado não tem mais delegado, então... E como o voto lá não é obrigatório, aí começa a grande dança, entendeu? Se todo mundo votasse, talvez isso não acontecesse. Como não é obrigatório, não necessariamente quem leva no voto popular é que leva o caneco. Mas estamos bem próximos. Ficou mais claro, né? Dito isso, agora que tá tudo mais claro em nossas mentes, a música se chama Faca de Ponta mesmo e é do nosso querido Rolando Boldrin. Rolando Boldrin tem cara de você gostou de sentar na varanda, tomar uma Senhor cachaçinha Brasil. com ele, o Senhor Brasil. Rapaz, morreu. Eu me sinto íntimo dele, assim, eu acho ele muito parecido com meu tio Neto, que é o pai do Franco, sim. que está sempre aqui também nas nossas conversas e tal. Sim. Inclusive o físico, assim, aquele cabelão branco, assim, grandão, e fala, e gosta de contar história, e enfim. Então toda vez que eu olho, eu sinto um carinho muito grande, assim. Que maravilha. O Rolando Boldrin, o Nenê falou, não morreu não, até onde eu sei, tá vivo. Não morreu não? Não, tá vivo. Ele tá pleno. Deve ter uns 200 anos, mas tá pleno. Quem falou Eu acho sensacional. Eu acho que... Quem morreu foi a Inesita Barroso. Inesita Barroso morreu. Que também fazia um que programa... Era da mesma turma ali também. Fazia uma coisa parecida, né? Viola Minha Viola. Folclorista ali e tal. Defensora da música caipira, raiz. Mas vamos ao que interessa. Estamos aqui com uma política de tentar fazer um programa mais curto para você, ouvinte. Então vamos direto aos nossos meandros. Para quem tem nos acompanhado na semana passada, ou no último programa, que não foi necessariamente a semana passada, a gente falou um pouco sobre doação de sangue e fizemos uma breve homenagem aos nossos professores, né? Lembrando a época de colégio, alguns nomes interessantes, enfim. E a gente falando disso, a gente falou, poxa vida, a gente poderia fazer um programa em que a gente debatesse um pouco, não diretrizes curriculares, nem nada disso, mas um pouco de algumas coisas que a gente passa durante a nossa etapa estudantil do colégio, né, até o terceiro colegial, antigo ginásio científico, né, e que acho que a gente pode repensar. E, por exemplo, duas coisas que eu já antecipo aqui a discussão é a questão dos livros, né, da literatura que é posta, pelo menos era na minha época, e hoje eu sei que talvez esteja coisas mais modernas, mas ainda tem muito Machado de Assis, essa de Queiroz e por aí vai. Então isso pra mim é um problema, a gente daqui a pouco vai entrar mais nisso. E outra coisa também, essas coisas, né, tão detalhadas de física, mol, né, química, o escambau, que desde aquela época já é muito falado, enfim. E hoje em dia eu não sei, queria ver o que vocês acham disso, e a gente pode entrar por 1000 caminhos, como a questão das provas, né? Porque tem lugares que prezam por não ter prova, o que de fato é a prova, a questão da disciplina no colégio, quanto é importante, uniforme, não uniforme, a maneira como as cadeiras são alinhadas, e por aí vai. Então acho que a gente pode fazer esse passeio sobre repensar um pouco a escola, os moldes que a gente gostaria que fosse, o que poderia ser. E eu jogo a palavra para um de vocês aí, por onde vocês querem começar? Bom, eu acho que só para trazer um numerinho aí para abrir a conversa, de acordo com o site Brasil Escola, na verdade é de acordo com a avaliação do PISA, né, que é uma pesquisa que daqui a pouco eu já falo o que significa, que eu esqueci agora, mas enfim. Mas o Brasil é o 53º lugar em educação entre 65 países. Tá na então rabeta, acho que aí a gente já vê que tá lá, né, na segunda metade da segunda metade, né? Sim. E eu acho que isso demonstra as dificuldades e as diferenças e etc e tal que o país apresenta. E pegando um pouquinho carona no que você começou a falar aí, né, Limeira? Na real, quando você falou, né, de ensino médio, científico, isso e aquilo, me veio à mente o que eu vou dizer agora, que eu acho que é algo também a se pensar, a questão da inversão, né, de que antigamente a escola pública de fato era escola de qualidade
e as pessoas que tinham dificuldade iam para a escola particular, e com o tempo isso virou 180 graus, né? É raro, muito, muito raro você encontrar boas instituições de ensino que sejam públicas, e geralmente para você conseguir ter um nível razoável para mais, você precisa botar a mão no bolso, e que geralmente também é algo muito caro, né? Nós falamos aqui que a gente estudou em escola particular e tal, mas eu fui bolsista a vida inteira e enfim, mas tenho noção do quanto isso custa caro mesmo, né? Para quem quer tentar ter alguma educação nesse país. E enfim, era isso que eu queria trazer, só para começar. Sim, isso é uma questão, só para você for por esse lado. Existem alguns modelos, exemplos de escolas referências, né, no setor público, mas é muito complicado. E vocês pensando um pouquinho nisso só, o Nenê já pode dar a sua explanação do que você ia falar exatamente, mas por que será que se perdeu a escola pública, que de fato era, né, Caetano de Campos, né, no colégio, que era um clássico, e aí virou qualquer coisa. O ponto é, será que começa na má formação dos professores, começa na má remuneração, e por sua vez entra um pouco naquilo, os melhores não vão buscar atuar nesse ramo, vão para escolas particulares que têm salários elevados, etc e tal, e exigem, né, um pouco mais dessa qualidade técnica, podem exigir, uma vez que, por salvo engano, pro estado e município é concurso, né, via concurso, ou seja, não se tem essa análise mais técnica, a não ser na prova, ali, aquela coisa mais imediata. Então é isso, é formação dos professores que está mais deficitária, o fato de ser mal remunerado, que afasta os bons profissionais e faz com que haja um nível mais elevado e faz com que todos tenham que melhorar para estar ali, ou descaso, maldade. O que vocês acham que a escola pública se perdeu nesse sentido? Que de fato é uma coisa sucateada, é uma coisa que, né, é muito complicado. O que vocês acham? Eu não sei, mas me fala uma coisa, até quando mais ou menos a escola pública, a escola até o médio, né? Porque as universidades federais, estaduais, não, aí é outra história, são referência, né? É outra não. história. Estamos falando de colégio até o terceiro colegial. De ensino médio. Universidade, né? Até o ensino médio, né? Isso. Até quando? O que era? Até o fim da ditadura militar? Quando que vocês sabem mais ou menos quando que é? Quando que a coisa desandou, né? Desandou, né? Você sabe mais ou menos. Eu não sei dizer exatamente, mas é isso. Mas é antes dos anos 80 ali, né? Sim. Tem alguma relação, talvez, com disciplina? Eu não sei, talvez que tenha alguma ligação com a ditadura. Entendeu? Você vai não, diga lá, Cesarino. Não, eu queria dizer que eu acho que assim, como qualquer outra coisa, né? Como a saúde, como a segurança e tudo mais, é a falta de planejamento, falta de investimento, falta de ter um foco, de ter pessoas realmente interessadas e preocupadas com a manutenção dessa qualidade, né? Então, muito provavelmente, em algum momento, a educação acabou ficando em segundo plano e aí se perdeu tudo isso, né? Você é tão absurdo ao ponto de, por exemplo, a escola que foi adotada como referência para a reabertura das aulas, acho que na Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, a emissora de televisão estava fazendo ali a entrevista, e na hora que eles foram simular ali, é porque a criança precisa chegar, vir aqui nas pias e lavar as mãos, e aí apertou ali a torneira e não saiu água. Sério? Porque tem essa questão de infraestrutura também que a gente não falou, né? É tudo isso, né? É tudo isso. Então, e aí aquilo também, né, meu? Eu não sei, não sou nenhum especialista no assunto, mas já ouvi algumas entrevistas de pessoas que se debruçam sobre o tema, e tem também a questão do bem-estar do aluno, né? Sim. A criança com fome, ela não aprende, né? Muitas entra a questão da merenda e pessoas que desviam a verba da merenda. Pra comer.
E aí chega lá e também não tem a merenda porque desviaram a verba. Então cara, puta, eu não tô querendo encurtar a conversa não, vamos que vamos. Mas para um país que começa a explodir um monte de escândalo, de superfaturamento, desvio de verba em meio a uma pandemia, da galera se aproveitando da pandemia para isso, você vai esperar o quê, cara? Os caras vão investir em educação, vão investir em infraestrutura de colégio, vão investir em aperfeiçoamento de professor? Porque tem isso também, tudo bem, você tem um professor formado, ele passa no concurso, mas o quanto que o Estado também dá de subsídio para que ele se atualize, para que ele faça cursos, para que ele participe de seminários, etc. O que a gente mais escuta de médicos, principalmente profissionais da área de saúde, é isso, né? Eles participam muito de, tem um seminário não sei aonde, um fórum não sei aonde, o tempo inteiro, né? Eu estudei com alguns filhos de médico, o Nenê também, de repente, pode até compartilhar a experiência, mas assim, eles sempre estavam participando ali de congressos, né? Era a palavra que eu estava tentando lembrar, né? Por quê? Porque é dinâmico, as profissões são dinâmicas, a vida é dinâmica, as coisas mudam, as pessoas mudam. E os professores, né? O quanto que eles também conseguem participar de congressos, né? O como que a gente vai exigir agora também, pegando o gancho da pandemia, desculpa, eu não quero ficar batendo nessa tecla, mas aqui também acabou de me vir à mente, que o professor consiga elaborar uma aula remota no computador e que prenda a atenção do aluno, sendo que ele não tem nem ali um acesso a um financiamento para comprar um computador mais barato e melhor. Às vezes até pessoalmente não prende, né? Você imagina... Não, exato. Tem tudo isso. É o que eu falo, e tem professores que de fato são ruins. A gente não pode, porque a gente fica nesse professor é uma entidade sagrada, mas a gente não pode negar que, como qualquer profissional, tem picareta, tem incompetente, tem cara que não sabe, o cara caiu ali de paraquedas, e enfim, é um mau professor. Mesmo jeito que tem gente que vira policial militar por falta de opção, Exato. Tem gente que vai fazer o magistério e é aquilo, é o que consegue para ter ali um ganha-pão, entendeu? A minha avó fez todos os outros 8, quer dizer, só um deles que não, porque aquele conseguiu caprichar na baderna. Mas os outros 7 são todos, não, vocês vão fazer o magistério porque pelo menos vocês vão ter uma profissão. O que não fez foi o quê? O que não fez foi viver a vida? O que não fez tá curtindo a vida doidado até hoje, né? Que maravilha. Isso aí, cenas para um próximo capítulo. Mas inclusive é o caçula, é o mais novão. Olha, isso aí fica fácil. Pois é, né? Mas... E aí, depois, a partir daí, que alguns davam aula para daí começar, sei lá, como, por exemplo, o meu tio Tito, que passou no concurso do Banco do Brasil, então dava aula durante o dia para conseguir pagar um cursinho de concurso, estudar à noite, enfim, e começar a se mexer, né? Mas tinha essa coisa também, tem até hoje a questão, né, no interior pelo menos tem bastante, né, das pessoas fazerem um magistério para ter ali uma profissão. A minha mãe contava ela tá na sala dos professores assim, e sei lá, professor pegar um jornal para ler e não saber o que é ONG. Entendeu? Exatamente, é um pessoal que né, muitas vezes assim vem de uma renda muito baixa, tem pouca experiência de vida, de repertório e um preparo ruim. Isso é complicado. Isso aí é muito triste e acaba tendo que, é o que você falou, quem pode recorre à educação privada, que aí sim é de qualidade, em alguns lugares mais que outros, mas há muita qualidade e a coisa flui, né? Mas é isso, a gente não pode contar com o Estado em que os filhos, enfim, estudem no colégio público, tá tudo certo, como acontece em países como os próprios Estados Unidos, Canadá e tantos outros, é algo comum, né? Essa ideia de colégio privado é outra história, outro papo. Então, eu só queria entrar numa seara que você começou a falar sobre esse negócio assim, de ver fórmulas super complexas de física que hoje a gente nem lembra o que era, muito menos para que serve, né? Mas acho que aí também entra um pouco o seguinte, né? Acho que é o meio como a gente é avaliado, porque assim, salvo muito engano, entendo que a gente faça a escola
não só para isso, mas acho que 90% do motivo da gente estar na escola, principalmente colegial, é passar no vestibular, né? Principalmente o colegial e tal. É o modo de avaliação dos vestibulares, né? Acho que hoje está mudando um pouco isso com o Enem, né? O Sisu. Inclusive, eu fiz a minha inscrição no Sisu. Falei pra vocês? Não, o que é o Sisu? É o Enem, não. É o novo Enem. Chama Sisu? É o sistema que meio que te qualifica, né? Para as universidades, não é isso ou não? É isso mesmo que ia ser. Acho que ia ser agora em novembro a prova, mas depois da pandemia, acho que, se eu não me engano, foi pra janeiro, fevereiro, por aí. Mas o que é? Você vai fazer um Enem e com essa nota... É um Enem. Ah, vai fazer um Enem. Eu até vi como é que funciona ele. Não tenho nenhuma pretensão, imagina, fazer... A medicina. Não, eu quero ver como é que funciona, mas de repente pinta um negócio legal, né? Bacana, imagina entrar no... É que assim, eu realmente arrepio, eu não saberia, pensar, né? Só de pensar em fazer uma prova de 6, 5 horas, sei lá quantas horas, são 3 dias de prova. E agora são 2 dias o Enem. Eu virei essa pessoa um pouco, nesse aspecto de fazer prova, uma coisa que me incomoda profundamente, sou péssimo de prova. E não que eu fique nervoso nem nada, que eu não fico, nunca fiquei. Mas, cara, me enche o saco, acho que é tudo tão específico, cada vez tem que ser mais pra funilar. Então é complicado. Mas enfim, a gente já fala disso. Mas você dizia o que então? Que no fim das contas... Eu dizia o quê? E aí, acho que o modelo... Acho que a gente já falou disso em programas anteriores, mas parece que o modelo americano, tanto de avaliação quanto de escola mesmo, parece ser um pouco mais funcional no sentido de direcionar a pessoa para aquilo que ela sente como vocação ou vontade, enfim, né? Porque aquela coisa, acho que não faz muito sentido enfiar 2 horas seguidas, talvez, de literatura para um cara que quer fazer engenharia civil, né? Não que não seja importante, mas acho que ele não precisa de 2 horas igual a pessoa que quer fazer direito ou letras, por exemplo, não é? Ou enfiar 2 seguidas de física para o cara que quer fazer medicina. E aí os exemplos são inúmeros, né? Eu te entendo. Vocês sabem que foi atualizado, né, o currículo do Brasil e especificamente do São Paulo, que vai tentar ir um pouco para esse lado. Os alunos vão, eu ia falar as crianças, os alunos vão poder selecionar algumas matérias optativas que guiem dentro disso que você falou. Se o camarada tem um tesão pelas artes e escrever e as letras, ele vai fazer alguns cursos de roteiro, coisas bem interessantes, e assim como o cara de saúde vai fazer outras coisas, o que é óbvio, né? O que você falou é o que faz sentido. Não faz sentido você dar para um cara que vive com a cabeça na lua, que não sei o que, até coisa, tem que decorar a formulinha de PVT, Povotó, pra, sabe, fazer uma prova filha da puta, que é complicadíssimo isso. Mas em contrapartida você também precisa ter alguma coisa para se basear, né, para se pautar, comum, todo mundo, e aplicar aquilo. Nem que seja de fato falar, olha, eu odeio isso, mas é a sua capacidade de aprender alguma coisa e demonstrar que você aprendeu. Por mais que você nunca vá usar na vida, que seja um saco e tal, você precisa aprender isso e mostrar que você tem essa capacidade de absorver conhecimento. É um pouco disso. Mas eu acho que é complicado, velho. A gente absorve o conhecimento daquilo que interessa a gente com muito mais facilidade e, né, e decência, e teoricamente é o que vai acontecer dentro da faculdade que você escolher, do que coisas que você fala, porra, né, eu prefiro um cavalo cagando na minha cabeça do que ter aula de matemática e por aí vai. Enfim. Eu lembro uma discussão besta, coisa de colégio, né? Quer dizer, na real, não é coisa de colégio, é da época do colégio. Mas nas trocas de aula, né, que um professor entrando, outro professor saindo, acho que era, sei lá, primeiro colegial, alguma coisa assim. E aí entrou um professor, isso foi na sala da minha irmã, isso. Tava entrando o professor de português, de gramática, numa aula depois de uma aula de matemática, alguma coisa dessa, bem... Era humanas e exatas, assim. Uhum. E aí ele entrou assim, a lousa tava cheia de fórmula, cheia de coisa, isso e aquilo. E o cara falou, né, ele falou na brincadeira, assim e tal, né? Falou, olha, pra que vocês querem enfiar esse monte de coisa na cabeça da molecada? Você acha que eles vão aprender isso? Olha quanta fórmula, isso, aquilo. Mas ele falou assim, foi infeliz? Foi, mas falou zoando. Nossa, cara, a professora de matemática ficou pé da vida.
olha o absurdo que você tá falando, porque isso é muito importante, e não sei o quê, e já é difícil prender a atenção dos alunos, já é difícil mostrar para eles o quanto eles precisam, de fato, entender tudo isso, e aí vem um professor e fala isso no meio do corredor, e o cara ficou e falou, meu, desculpa, eu só queria fazer uma piada só. Mas foi infeliz, né, na verdade. Mas faz sentido, é uma piada, mas eu também concordo, tipo, porra, pra mim, cara, sei lá, eu aprendi muita coisa que realmente, nem pra vestibular eu usei, porque eu não aprendi. Que eu deveria ter aprendido, mas não aprendi. Por outro lado, eu acho que vale só uma ressalva, aí também aquela questão dos professores que têm aquela vocação e aquele dom de ensinar, e que te ensinam, mesmo que você não queira. Exatamente, não, mas é o que você falou, é o dom da biologia que eu comentei. Que eu lembro de coisas até hoje de biologia marinha, porque o professor era sensacional e você acabava que aprendia aquilo de alguma forma, né? Eu acho que o professor conta muito nesse encantamento do aluno pela matéria, e quantas crianças, adolescentes e jovens se decidiram por seguir uma profissão porque se apaixonaram pela aula de biologia, e isso e aquilo, porra, entendeu? É isso que eu quero, nem que seja ou ser biólogo, ou ser professor, ou... né? Porque também tem isso, hoje em dia quem quer ser professor? Tem isso, né? A galera quer explodir, quer abrir startup, quer escambau. O pessoal não tá... Aí você pega, por exemplo, pedagogia, que é uma coisa que eu acho fascinante, que eu super estudaria, assim, eu acho demais. Aliás, eu acho que eu vou estudar pedagogia num futuro próximo, gostei. Eu acho fascinante. Vou fazer com você, Nenê, o Sisu, ver se eu passo em pedagogia. Agora é só ano que vem, só. Estudar junto. Imagina, um dando carona pro outro pra ir pra faculdade. Vamos pra USP. Então eu acho isso, eu acho que... também não é uma profissão atrativa, né? Normalmente são pessoas, infelizmente, acabam sendo mais simples, etc e tal, que vão optando por esse lado. Agora, as pessoas, os grandes cérebros que a gente falou na coisa passada, formados nos melhores colégios, aquilo tudo, figuras proeminentes, né? Preparadas, vão fazer o quê? Vão ser milionários, vão fazer alguma ideia genial, muito caro. Limeira, vamos fazer um exercício aqui de, sei lá, imaginação. Então, pega aí, sei lá, fala uma profissão qualquer. Médico, pode ser? Pode ser, médico pode ser. O quanto dinâmico é a medicina e o quanto a pessoa, o quanto a tecnologia interfere na medicina, o quanto a pessoa precisa aprender para de repente entender um equipamento para fazer um exame, ou mesmo um medidor de pressão que agora pode ser eletrônico e não é mais no estetoscópio, naquela bombinha lá que eu não sei nem o nome, etc. Fala outra profissão. Sei lá, falar carteiro. Não sei, um engenheiro elétrico, por exemplo. Também, a engenharia é algo que evolui, que sempre tem influência da tecnologia, etc. Cara, o que muda para a profissão de professor? Nada, o comportamento talvez, e é isso. Então, mas assim, desde quando é esse mesmo formato de sala de aula, esse mesmo formato de horário, esse mesmo formato de ensino, as mesmas metodologias, as mesmas doutrinas. Então também, assim, como que o cara vai se sentir motivado, né? Você estava comentando, por que eu lembrei disso? Você falou, porque também quem vai querer fazer esse curso? Realmente, porque, porra, fazer, sei lá, você que é da filosofia aí, você talvez saiba ou já tenha ouvido falar, mas assim, de quando é esse formato de ensino, de ter uma pessoa na frente, todo mundo sentado, enfileirado, dentro de um espaço. Isso é positivismo, se eu não me engano, que tem a ver com isso, ou enfim, tem a ver com o exército também, essa coisa do ordem e progresso, etc e tal, o que é isso, essa coisa do todo mundo ordenado, todo mundo ali, tanto que os colégios, como é que chamam? Construtivistas, eles vão fugir um pouco disso, mas eles também têm a sua limitação, e também eu mesmo, que sou um cara super a favor disso tudo, eu acho um pouco também, eu precisaria entender muito melhor para colocar meu filho, que ele vai ficar ali brincando, fazendo, acontecendo e aprendendo. Pera um pouquinho também, tô falando todo esse discurso, mas também eu tenho medo de arriscar o futuro do meu filho numa coisa meio paralela, entendeu? Exato, porque aí vai ser muito fora da curva, né? Exatamente, então por mais que... E o sistema todo gira de outra forma, e aí você vai criar uma pessoa fora de todo esse sistema, e como que ele vai encarar na hora que ele tiver que entrar no sistema?
Pois é. Talvez não esteja tão preparado quanto alguém que encarou tudo isso. Porque assim, né? também é aquela coisa, até certo ponto é assim, dali pra frente as coisas ficam mais niveladas. Tanto essas escolas mais alternativas quanto as mais tradicionais. Mas também é difícil, eu acho, inovar, né? Porque é o que eu falo, a gente começou falando questão da literatura e tal. Cara, eu entendo, eu mais que ninguém, eu defendo a língua, sabe, bem falada, bem escrita, castiça, tem que saber. Você pode depois querer variar, virar um cara que escreve do seu jeito, mas você tem que saber a regra. Para poder desconstruir a regra, você tem que saber a regra. Então, é complicado. Mas o que eu falo, você dá para um moleque de 14, 15 anos para ler essa de Queiroz, e aí vai, eu tô chutando nomes aqui, mas todos eles, entendeu? Todos eles. A Cidade às Serras, Primo Basílio e toda essa galera que tá até hoje tem você entendeu? E o próprio assim, o Drummond é um querido, mas é uma delícia um Drummond quando você abre ali um Drummond e puxa vida, ó que maravilha, uma taça de vinho. Agora, quando você tem que ler a Rosa do Povo pra entender o que nem o Drummond sabia o que ele quis dizer, né? O Mário Prata conta essa história maravilhosa que uma vez usaram uma crônica dele para um vestibular, uma coisa assim, tinha lá algumas perguntas. Ele falou, eu não acertei uma. Porque, cara, tem uma sacanagem isso que ele até escreveu uma crônica pro ministro da Educação na época. Falou, cara, é uma sacanagem que fazem com os moleques, sabe? Com os meninos estão ali. Falou, E acho que não só é uma sacanagem com isso, em relação a isso, quanto você tira todo o tesão da leitura da pessoa. Você acha que muita gente tem esse tesão da leitura, porque é forçado a ler isso. Essa de Queiroz quando tem 15 anos, sendo que, né? Cara, você usa a expressão... Perfeito. Fala aí. Pode falar. Vai, Denis, vai. Não, o cara de 15 anos, 15, 16 anos, tendo que ler essa de Queiroz, é a expressão do Felipe, com um pau na testa, né? Mas eu até esqueci de falar que era besteira também, não lembro direito. Mas, lembrei, se na minha época, que nem era assim, tipo, sei lá, quando eu tava no colegial, a internet já era bem mais popular e tal, mas não era o que é hoje, a facilidade e todo o universo que existe hoje. Mas a gente já conseguia dar uns balão de pegar um resumo aqui e ali pra ler, pra fugir do livro. Exato. Imagina a molecada hoje em dia. Entendeu? Uma molecada hoje em dia fala, é isso aqui que você quer? Tá bom, daqui, entra lá, resolve isso daí em meia hora e vai jogar. E muito disso... Fala. Eu falo que muito depende do professor também, nesse aspecto literário. Você pode ter uma aula porre de literatura e tal, você pode ter um cara que começa a contar uma história, como qualquer bom contador de história, vai te contar qualquer história, e você vai ficar fascinado. Aí o cara fala, bom, isso aí que eu acabei de contar pra vocês é essa de Queiroz. Agora vocês vão lá e leiam, entendeu? Se eu não me engano é dessa de Queiroz, um conto interessantíssimo, que é um conto chinês, alguma coisa chinês, eu não lembro agora, que o cara bate numa campainha, uma coisa assim, e que a cada vez que ele bater, alguém morre, mas ele fica mais rico. Então, esse dilema e tal, é interessantíssima a proposta. Mas daí você vai ler, aquele português, você não entende nada, é complicadíssimo, aquela coisa truncada, você corta o tesão. Então, assim, você tem que ter um preâmbulo pro cara entender aquilo, encarar aquilo e, atravessar. É um deserto, é uma maratona, entendeu? Então, se você sem treinamento, você não faz uma maratona. Você sem preparo, você não escala o Everest. Tudo é possível, tudo é viável, mas aí depende, né, de como que as coisas vão se encontrar. Então eu acho que isso tem que ser revisto também, essa coisa do que dá pro cara ler. Mas eu também não tenho a fórmula, porque eu acho que assim, não tô dizendo que ninguém tem que ler, eu sou o cara mais a favor que leiam. Só que eu acho que, bicho, vai ler Machado de Assis com 20 e poucos anos, entendeu? Vai ler essa galera que você vai entender melhor, vai fazer mais sentido pra você, a sua vida, o seu repertório, você vai se identificar naquilo e vai ter mais interesse, entendeu? É isso mesmo. E é muito experiência, é bacana trazer isso, porque, por exemplo, Memórias Póstumas, eu li no colégio, eu lembro que eu comecei a ler, aí eu parei, aí voltei, sabe? Tipo, tive uma guerrinha ali pra ler, né? Mas beleza, mas eu não achei assim, sabe? Falei, tudo bem, respeito Machado de Assis e tal, mas aí depois, sei lá, já com meus 20 e tantos anos, talvez no final da faculdade, eu já tinha terminado a faculdade, qualquer coisa assim, falei, puta, eu preciso reler isso, né? Pra ver qual que é mesmo e tal.
E reli, e depois disso eu já reli 2 vezes, assim. É um tremendo livro. É outra coisa. Puta livro legal, bacana, bem escrito. Mas é isso, talvez só o fato de ter a obrigatoriedade do colégio já me retraía, Exato. entendeu? Já me colocar e falar, puta, que merda, tem que ler. Não vou ler. Vou dar um breve relato, então, aqui, esse que a gente veio falando de criança lendo. Eu sempre lembro de um negócio quando a gente fala de Machado de Assis, e era moleque, também estava na escola, acho que provavelmente lendo do vestibular. Acho que em vários livros do Machado ele fala da buceta, né? Que é a caixinha de rapé, né? Só que você imagina, o moleque com 17 anos não sabia o que era, e na não verdade tinha um não é fácil não que é nem tem buceta, hoje, né? É boceta. Boceta, boca com O. E aí ele mandou em algum capítulo ali, abriu a boceta e deu uma cheirada. Imagina, eu já não prestei atenção no resto do capítulo, no mínimo. Exato. Não, e aí toda vez que você abre o livro, você vai rir, né? E daí que eu falo, é a molecada com pau na testa, imagina, como que vai interpretar uma situação dessa. Então eu acho que tem que ser revisto tudo. Tanto livros mais atraentes pra mulher. E assim, é engraçado que realmente no colégio, assim, mais pra frente, mais pra antes, aliás, 4ª, 5ª, 6ª série, a gente lê aquelas coisas deliciosas, Droga da Obediência, Pedro Bandeira, né? Daí sim, de fato, o despertar literário está ali, é verdade. Mas é um processo contínuo, cara, é uma coisa que não acaba ali. Então o cara chega no primeiro colegial, ele vai encarar uma porrada dessa. Não vai. Então eu acho que é tudo questão de background, do professor preparar o terreno, de fazer uma leitura acompanhada, fazer um clube do livro em um horário, sabe assim? As pessoas a cada capítulo discutindo o que achou, o que não entendeu. Eu babo de falar nisso, já dá vontade de reunir uma criançada e falar, vamos ler junto isso aí, página a página, e vamos decifrar essa parada, porque é legal. Mostrar que é legal, entendeu? Mas é difícil. Eu acho que assim, você está falando uma coisa que demonstra também o como encaramos ou como é encarado o papel social também da escola, né? Não é só a questão da educação, do aprendizado pela obrigação, mas é esse caráter mesmo de reunião, de encontro, né? E mudando só um pouquinho, assim, pegando esse gancho, mas mudando um pouquinho, lembro de uma entrevista com aquele Karl Hamburger, não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, que ele estava discutindo sobre educação mesmo. Dar um parênteses, Karl Hamburger é o criador e diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, entre outras coisas. Exatamente. E depois, essa última repaginada de Malhação também é coisa dele, ele foi chamado para participar de todo esse projeto e tal. E ele falou uma coisa nessa entrevista, procurem lá, que eu acho que foi no Trip FM, em 2018, acho, essa entrevista, que é sensacional, ele fala, cara, como que a gente quer cobrar da sociedade tratamento igual, né, entre as pessoas, se desde o colégio as pessoas são criadas e crescem em guetos, né, ou em bolhas mesmo, né? A galera dentro do ensino, sei lá, que tem a condição de acessar um ensino particular, por mais que aquela escola tenha uma visão social, prepare a pessoa com um olhar mais humano, mas ela está o tempo inteiro vivendo e convivendo com pessoas brancas, ricas, que não passam fome, que não têm dificuldade. Por outro lado, o pobre está vivendo ali naquele caos, junto com um monte de gente naquele mesmo caos. Então, assim, não existe as pessoas a integração, já partem, né, de pontos muito diferentes. Aí, por isso que o problema de tudo isso, e Cristóvão Buarque, o político, que falava tanto de educação, batia nesse ponto, era um cara interessante, porque, assim, evidentemente, toda a desigualdade, toda a questão do negro, XYZ, tá na base. Então, tudo bem, cotas são coisas super discutíveis e que tentam igualar, né, mais ou menos, porque assim, parte de lugares muito diferentes. É isso, o camarada que estudou a vida inteira no colégio público, na periferia, o escambau, ele tem um background completamente diferente em todos os aspectos, do português falado, a matéria absorvida e por aí vai, do camarada que estudou a vida inteira em colégio particular. E é difícil você falar, e aí, é melhor, pior, que não é, todo mundo tem seu valor, mas é complicado
disputar de igual para igual. Só que assim, não adianta também querer chegar na reta final e colocar os dois no mesmo lugar da universidade. Vai também gerar problema. Isso são maneiras, são políticas de tentar igualar, mas não pode dizer que essa é a solução. A solução tá na base, que no mínimo leva uma geração para começar a surtir efeito. Que político que vai fazer isso para colher isso e vai ter sequência? Não vai fazer. Entendeu? Não é uma coisa que o cara faz em 3 anos e mostra o que ele fez. Então, bicho, enquanto não botar tudo pra baixo e reerguer, vai ficar essa merda. Porque é o que você falou, parte de pontos diferentes. A gente cai no começo da nossa conversa, né? Enquanto não houver projeto, enquanto não houver investimento, enquanto não houver visão a longo prazo, vai estar cada vez pior e mais sucateado. Só pra gente finalizar rapidinho, andar com o programa, uma coisa que eu falei lá no início era essa questão da prova. Ninguém gosta de prova, né? Aquela coisa toda, mas o que vocês acham do formato de prova? Que é o quê? É aquela coisa que todo mundo... O próprio professor faz um terrorismo a respeito, né? Porque tudo vai cair na prova, não cai na prova, é a prova, é a prova, é a prova. Chega na prova, parece aquela coisa de guerra, operação de guerra. Todo mundo, aquela coisa tensa, silêncio, não olha pro lado, faz aqui, tira o relógio. Um dia que o celular deve estar uma zona danada. E aquilo você tem que saber, e são 2 provas por bimestre, semestre, sei lá como é que era. E se você não tiver nota boa, você não passa, acabou, é aquilo, ponto. Vocês não acham que isso está muito ultrapassado em todos os aspectos? Porque assim, é o que eu falei, eu não fico nervoso, mas quantas pessoas vocês conhecem, talvez até vocês, eu não sei, ficava mal um dia de prova, ansioso, e por mais soubesse o conteúdo, dada a responsabilidade, o peso que aquele papel vai ter, ficava nervoso e esquecia tudo. Acontece demais. Então, será que também a prova em si, dessa maneira que a gente conhece, não tá, né? E outra coisa, o cara é brilhante, a aula inteira, fala, participa, copia. Chega na hora da prova, o cara não funciona. Por esses motivos que eu falei, ou por outros, entendeu? Ou porque dormiu mal a noite anterior, ou por qualquer outro motivo. O cara naquele dia, naquele espaço de horas, se ele não souber, ele tá fudido. Nada do que ele fez antes vai valer. Vai valer 1 pontinho no final do arredondamento da média. Então, né, isso não deveria ser revisto, ou vocês defendem de alguma maneira esse modelo? Eu concordo que tem que haver alguma avaliação, claro, para nivelar, para qualquer coisa. Mas essa coisa da prova, essa coisa antiquada e tal, não sei o que, eu acho que já deu, né? Já passou. Eu também acho. Eu acho que como todo o resto, né? Acompanha um modelo antiquado, um modelo que tá lá atrás. Talvez tenha funcionado num determinado momento, mas hoje em dia mudou. As pessoas mudam, a relação das pessoas com o aprendizado, né? A questão também que muito se fala do quanto da capacidade da pessoa conseguir reter a atenção e manter o foco em um determinado assunto, tudo isso muda. Perfeito. Né? É exatamente isso. E acho que a prova, como a gente conhece hoje, né, sentar com papel, lápis e caneta ali, também ela só avalia, acho que não avalia o que a pessoa sabe, sim o quanto ela conseguiu decorar e aplicar naquele momento em si. Se você for fazer uma prova que você foi muito bem no colegial hoje, provavelmente você vai muito mal. Independente com certeza, matéria, né? Muita decoreba. E querem falar pra você que não é decoreba. É sim. Enfim, minha gente, vamos encaminhando aqui pra frente. Mas acho que a gente teve uma discussãozinha agradável. Eu acho muito gostoso falar disso. E eu já fiquei aqui imaginando ler com a molecada algum clássico da literatura. Assim, lê junto, vamos ler em voz alta. Vamos a cada 2 páginas, a gente para e conversa e vê o que entendeu. Imagina que delícia não seria um projeto desse, que é um pouco do que a gente tenta fazer no Clube do Livro, né? Que é realmente debater as ideias, entender, tirar as dúvidas. E acontece isso. Às vezes todo mundo lê o mesmo livro e... Puta, mas... Não, aquilo ali era aquilo. Ah, era aquilo. Porra, não tinha entendido. Então trocar essa ideia por uma leitura é muito gostoso. Eu sou um eterno romântico nessa questão pedagógica. Mas enfim, é isso. Alguém quer completar com alguma coisa? Minha parte. Eu acho que o residual do que a gente falou é... O modelo de colégio de ponta a ponta, de remuneração a isso, a atrativo, a tal, atrativo pro professor, atrativo pro aluno, tem que ser revisto. Eu acho que isso aí é um... Tal qual a eleição americana, aquele modelo deles malucaço, tem que ser revisto. Eu acho que, né, achamos todos que a educação da maneira que é hoje tem muito para evoluir, para melhorar e para crescer, para agregar muito mais, né? Acho que é isso, certo? Isso aí. Tô bem, muito bom. Vamos adiante. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa.
papel lixa vai pro judiciário, né? Uma situação muito, muito, muito desagradável que foi registrada e todo mundo viu e completamente descabida, que foi a audiência da Mariana Ferrer, que foi aquela jovem, né, que foi estuprada por um rapaz e tem toda uma questão se foi estupro, se não foi, o que não foi, mas independente dessa questão, vazou um vídeo da audiência dela, né, que foi via Zoom, qualquer coisa que o valha, em que o advogado de defesa do acusado desanca a menina, humilha e mostra fotos dela, e bem naquele... Que não tem nada a ver com o processo, e bem naquele estilo de, olha, você com carinha de menina, dedinho na boca, roupinha curta, naquela velha coisa antiga de que, vestida assim também é porque quer ser estuprada. Quer dizer, as coisas foram a menina chorando, um tormento, uma coisa com um juiz presente, e uma coisa que até agora eu não entendo, eu acredito que o advogado de defesa dela também presente, e nada parece ter sido feito, e a menina realmente foi humilhada. No caso dela seria o promotor, não? Não sei, mas ela devia ter algum advogado também, além do promotor, não sei. Ou que seja o próprio promotor, que também não fez nada. Mas independentemente disso, ninguém levantou, nenhuma pessoa, independente de ser homem, mulher, qualquer pessoa ali falou, opa, pera um pouquinho, o que tá acontecendo aqui? Isso não houve, de fato agora estão sendo investigados, espero que sejam punidos. E imaginar que isso deve acontecer aos baldes, aos montes de pessoas que são a vítima se sentirem dessa maneira. Quer dizer, então, muito ruim, e graças a Deus, graças a esperança que eu ainda tenho na civilização, todo mundo caiu matando e todo mundo comentando, etc e tal, bem como, vale dizer, uma das figuras mais abjetas da mídia, né, que nem jornalista ele é, mas é o comentarista Rodrigo Constantino da Jovem Pan, foi hoje fazer um comentário absolutamente, assim, inominável, no estilo de que se a filha dele fosse estuprada bêbada, ele iria dar uma chamada de atenção, né, na filha dele. Todo mundo caiu matando, e com toda razão, que ele fala muito absurdo. Ele fala que ele colocaria a filha dele de castigo e não denunciaria o estuprador. Então o cara fala uma coisa dessas, e aí na Jovem Pan, que não é mais flor que se cheira há muito tempo, mas ainda com uma lufada de esperança de que há civilização, ele foi demitido. E é muito satisfatório ver um cara desse que só fomenta podridão em tudo que ele faz, em tudo que ele fala há muito tempo. O cara é só podridão, o cara tá sempre do lado errado da história. É bom ver um cara desse de vez em quando, só pra variar, se dando um pouco mal. É muito ruim a gente ter que comemorar a demissão de alguém, é muito ruim a gente ter que desejar mal pra alguém, mas um cara desse merece, um cara que fala uma coisa dessas. Mas é o símbolo, né, que isso exatamente. significa, né? Toda essa... Não é nem a questão só pessoal ou própria de querer ver o cara se ferrar, e que às vezes a gente quer mesmo, porque o cara é escroto pra caralho, mas é isso, né, é o quanto assim, opa, peraí, existe ainda um limite porque assim, tudo bem, a gente entende a liberdade de expressão, posicionamento, isso, aquilo, não é isso que a gente tá discutindo, mas peraí, isso não significa que você pode sair falando qualquer barbaridade, né? E aquilo, tipo, no caso ali da audiência ali em si, a gente viu ali claramente a condenação da vítima. Exato, é isso. Né? Onde existia um julgamento, que existia um cara que estava sendo julgado por um ato, e quem foi condenado foi a própria vítima. Condenado não só pela impunidade do cara que cometeu o ato, mas ainda por cima, sendo ali de fato humilhada por um cara, com o aval de todos os outros que estão ali participando, né? Um negócio pesado, cara. Perfeito, bem pesado. Exatamente isso. Enfim, fica aí o registro. Nenê quer completar? Não, acho que vocês já abordaram perfeitamente aí tudo que devia ser dito. Folha dupla, então, falar de coisa boa. Bom, Folha Dupla vem da América, né? Nesse momento, 4 de novembro, 3 para as 9 da noite. Estamos muito, muito, muito perto de Joe Biden ser o próximo presidente norte-americano. E eu não sei vocês, mas eu tô
assim, acompanhando passo a passo. Mas você não tem nada a ver com isso. Se preocupa com a prefeitura que tá aí. Eu me preocupo também. Mas é importante sim. Não muda nada na nossa vida. Muda sim. É um golpe muito grande pro bolsonarismo, um cara desse, né, como o Trump, que é uma figura horrorosa, abjeta. Ele sim, esse cara é um cancro do mundo, do universo. Um cara desse que tá contestando, sabe? Não sabe perder, é um mau perdedor, é um bufão. E ver um cara desse sair um pouco da jogada, o trumpismo não vai acabar, né? Uma moça do QAnon, sabe o que é QAnon? É um movimento absolutamente maluco e conservador e cheio de teorias da conspiração, foi eleita deputada nos Estados Unidos agora. Então é como se, sei lá, o Alan dos Santos, né? Sabe quem é Alan dos Santos? Aquele blogueiro bolsonarista horroroso que foi preso outro dia, como se a Sara Giromini, né, aquela moça, fosse deputada, entendeu? Então é alguém muito dentro desse grupo chamado QAnon, que é completamente doentio, virar deputada. São os sinais dos tempos. Então, assim, o trumpismo não vai acabar, mas é um grande sinal que um presidente, um político, né, normal, seja eleito e tente retomar um pouco as rédeas do mundo e dê qualquer sopro de esperança para a civilização. E a gente está muito, muito, muito perto do Biden ser esse cara, e a gente tem que comemorar sim, por mais que pode não gostar dos Estados Unidos, o que for. E qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, assim, essa postura do Trump aí de querer criar o caos... Não, podemos se preparar aqui para isso. Logo que ele percebe, quanto mais ele percebe que ele vai perder, mais caos ele tenta criar, preparem-se que em 2 anos viveremos isso aqui. É aquela criança que vê que vai perder, para o jogo no meio e não quero mais jogar. Mas tem agora que você tá perdendo. Não, e é ridículo, porque aí quando perde, contesta. Claro, aí quando ganha, tudo bem. Aí tá perdendo é fraude, sabe? Acusando a eleição de fraude. Bom... É uma baixeza, é uma falta de lealdade para com o jogo jogado. É tudo de muito ruim esse cara. Então é maravilhoso que ele saia de cena, a gente está muito perto disso. Então fica a nossa folha dupla aí. Se tudo correr bem no próximo... Porque certamente vai judicializar, capaz de ir para STF. STF não, né? Suprema Corte, enfim. Vai que vai. Mas os democratas estão jogando o jogo. Então vamos que vamos. Maravilha, muito bem, muito bem, muito bom. Vamos às dicas, neninhos, as dicas. WC Indica. É isso aí, queridos. Acho que tem uma bela dica. E só enquanto eu abro aqui a minha dica, só falar uma coisa. Acho que a melhor coisa que o Trump fez foi aquela aparição no Esqueceram de Mim, que é no hotel dele, né? Eu não lembro, ele aparece no Esqueceram de Mim? Sabia, não? Bom, minha dica de hoje é o Instagram de um rapaz. O rapaz parece muito boa gente, inclusive. O nome do Instagram dele é Rodrigo Souza Pro. Pro, né? É que não tem o acento, mas é Rodrigo Souza Pro. Ele parece ser tipo ele trabalha com marketing digital, parece que ele faz umas coisas de mentoria e tal, enfim. Mas eu acho muito legal que ele fica postando vídeos bem curtinhos, com algumas dicas bem legais, do tipo como liberar memória no celular. Tem dica também para rede social, eu acho que não vale muito a pena, mas tem umas outras coisas do tipo compartilhar localização fora do WhatsApp, né, via Google, assim, para pessoas de confiança, como saber se seus dados foram vazados em sites que você tem cadastro, como conseguir tipo, alguns serviços pagos mais gratuitos de forma legal, tipo um pacote Office através de um software genérico, até dica de como conseguir um número nos Estados Unidos de graça. Pô, uma coisa incrível. Hacker, quase. Rodrigo Souza Pro. Esse é o Instagram dele. Muito bom, muito bem. Rodrigo Souza Pro de profissional, é isso? Pro? Ou Pro de... Proeminente. Deve ser de profissional. Prostíbulo. Muito bem, muito bem. Partido Revolucionário de Orlando. Isso, exatamente. Bom, minha dica vai pro espaço. Uma minissérie documental deliciosa, maravilhosa, 4 episódios, tá na Netflix, chamada Challenger, Voo Final, que conta toda a história do ônibus espacial Challenger, né, que é aquele que explodiu. E aí, vocês lembram disso? Foi em 86, você lembra disso, César? Que
Porra, mas vocês virem mais, vocês vão lembrar. Não ter assistido, mas já ter visto em algum lugar. Um ônibus espacial americano. Aquela coisa toda, todo mundo assistindo. 1 minuto depois de lançar, explodiu no ar. Então foi extremamente triste, tá? Então eles reconstroem tudo aquilo, explicam qual foi o erro. E foi um erro narrado, né? Do tipo, gente, tem um erro. Não, vamos que dá. E, bom, é maravilhoso, maravilhoso. Pra quem gosta dessa temática, então nem se fala. Challenger, voo final. E o que é gostoso, eu tô um pouco cansado daqueles seriados que não acabam nunca, tal. Minissérie você tem 10, 5, 4 episódios, acaba, viu, ponto final. Que nem foi Chernobyl, que nem tem um monte agora. Tenho gostado muito desse formato, então vale a pena ver. Challenger, voo final na Netflix. Vai lá, Cesarino. Ótimo. Vamos lá, então a minha dica é um perfil também no Instagram chamado São Paulo City. É muito bacana, descobri esses dias, nem me lembro como, mas traz umas fotos da cidade de São Paulo, para quem gosta de São Paulo, que assim, é muito interessante, fotos bonitas, bem tiradas, fotos antigas, fotos novas, fotos do centro, fotos da periferia, e na real eu acho que eles captam, né, tudo isso aqui e organizam e publicam, né? Porque não é um único fotógrafo que faz uma curadoria, isso, né? As pessoas vão mandando. Exato. Qual que é o nome? Perfeito. São Paulo City. São Paulo City. E assim, outro dia mesmo eles postaram uma foto e falaram, a gente não achou quem é o autor, se alguém souber, avisa, enfim, coisas desse tipo. Então, realmente são fotos de diferentes fotógrafos profissionais, amadores ou o que for, mas sempre fotos muito interessantes, e que aí eu fui atrás para entender qual que é, e na verdade esse perfil do Instagram faz parte de um projeto também, chamado São Paulo City, óbvio, que foi criado exatamente para reunir as pessoas que são apaixonadas por São Paulo. Então, além das fotos da cidade, ele também traz dicas de turismo, não só para turista, mas para quem mora aqui também, né? Ele tem ali uma lojinha virtual também com caneca, camiseta e etc, que para mim não me interessa muito, mas existe. E eu acho que só pelas fotos que eles publicam no perfil deles no Instagram já vale muito a pena. Muito bom. Então fica aqui a dica, São Paulo City. Excelente, Dom Cesário, excelente, Dom Neninhos, e excelente, prezado ouvinte. Bom, minha gente, dito isso, vambora? Vambora que atrás vem gente e já, se tudo correr bem, teremos um presidente eleito. Valeu, meninos, meninas, todos que nos ouvem. WCast 87 acaba aqui. Hoje falamos sobre educação em todos os seus meandros. Para falar com a gente, manda um e-mail para wcastpodcast@gmail.com e segue a gente lá no Instagram, WCast Podcast. Só seguir lá, falar com a gente, mandar notícia, curtir, fazer e acontecer. Eu sou o Felipe Lima e eu me despeço do Cesário querido. Grande Felipe Lima, sempre um prazer mais uma vez estar aqui com vocês na nossa terapia semanal, discutindo dessa vez sobre educação e chegando a lugar nenhum, mas enfim, concluímos que realmente o caminho é longo e árduo, mas temos que ter esperanças. E é isso, obrigado, Nenes, obrigado pela companhia, pelas falas e contribuições, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí mais uma vez firmes, fortes, bonitos e de cabelo penteado e dente escovado. Bom demais, Neninhos, um beijo. Queridos, maravilhoso, muito obrigado, eu só agradeço aí a vocês dois, Felipe Cesário, muito obrigado, sempre o maior prazer da terra, e a minha saudação nipo-brasileira. Excelente. É isso aí, moçadinha. Semana que vem tem mais. Lembrando que o WCast é uma produção da Lie Sousa. E ficamos por aqui. Beijo grande, até mais ver. Tchau, tchau. Valeu! Grande beijo. Falou!